Bem-vindos, amigos e amigas, internautas e agora telespectadores também, ao programa Direto e Reto na sua rede SPTV. Olha, você ouve por aí informação fidedigna na palma da sua mão. Nós somos mais rápidos, está na ponta de qualquer um dos seus dedos. Então vá lá no YouTube, reveja os programas, não perca nada, inscreva-se, curta, não é? Nos prestigie também nas demais mídias sociais, como Facebook, me ajuda aí, Instagram e outras que aparecerem por aí. Ultimamente até aquele Telegram, que é dos russos, dizem que é uma coisa perigosa, então curta também pelo Telegram. Eu recebo, não tem como dizer de outra maneira, eu vou usar só um outro adjetivo, com muita alegria, e também tenho dificuldade de falar ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, mas o foi, Denis Andia, prefeito por 2 vezes na cidade vizinha, por 2 vezes uma administração elogiável por muitos, e também membro do Partido Verde. E não poderia deixar de falar com ele sobre o tema de hoje, até porque nacionalmente tem muita chuva, tem muito recurso hídrico. Antes de mais nada, saudações, seja novamente muito bem-vindo ao programa Direto e Reto e vamos falar um pouquinho dessas chuvas, bandeira aí de energia elétrica. Felipe, obrigado primeiro do convite para estar aqui, poder bater um papo com você, poder levar o nosso bate-papo para todo mundo que assiste pela TV, assiste pela internet também. Sempre bom falar de temas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, também os assuntos que são dentro do macroambiente, que de uma forma ou de outra fazem a diferença, né, no dia a dia, na rotina das pessoas. Estou aqui à disposição para a gente conversar do que você quiser. Muito bem. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço carinhoso para o meu telespectador Genivaldo Carvalho, Salvador, Bahia. Tem nos prestigiado pela Sol TV, canal 56. E avisar a gente boa, os mineiros, o pãozinho de queijo, de que também estamos no canal 11, Turbonet, não é? Então vocês têm aí mais uma opção de acesso à informação, entretenimento, diversão e tudo aquilo que a gente puder estar atualizando você. Eu comecei, Denis, dizendo dessas chuvas que até vem castigando sobremaneira Minas Gerais. Eu pergunto para você primeiro para desmistificar. O ser humano, dentro do tamanho dele, seja pequeno, seja grande, em todas as suas atuações, realmente tem esse poder de mudança negativa do clima? Eu acho que é aquela história, né, da pequena gota que ao se somar enche um balde, enche uma piscina. Eu acho que o trabalho de cada um de nós no nosso dia a dia, na simplicidade do nosso dia a dia, quanto melhor resolvido, quanto melhor se respeitar as questões do meio ambiente, da sustentabilidade, da limitação hídrica, né, que o mundo inteiro vive. A água é um bem finito, né, é um bem finito. E por ser finito, nós precisamos cuidar e cuidar muito bem para podermos tê-la sempre à disposição. Eu acho que o dia a dia da pessoa, quando se soma, né, no conjunto de uma coletividade, faz muita diferença, né? O respeito que a gente tem ao descarte de materiais, ao descarte do nosso lixo, saber selecionar, obviamente que precisa, aonde se vive, ter a estrutura de saber aproveitar isso daí. Mas cabe a cada um de nós ter a consciência. Eu acho que hoje, inclusive, vem uma geração muito diferente, né? A gente que já passou um pouquinho aí dos 40, né, Felipe? Eu estou sendo generoso, viu? A gente vem de uma outra geração com uma outra mentalidade.
Eu acho que a criançada hoje, os jovens de hoje, né, a faixa que já está entre 20 e 30 anos, já cresceu dentro de uma consciência nova em relação a isso. E esse passo a passo também é importante, para que cada vez mais a gente tenha um ciclo de pessoas, uma geração de pessoas que tenha a consciência já intrínseca, já internalizada, para poder respeitar o dia a dia da sustentabilidade do meio ambiente. Os eventos, assim, digamos, estranhos, climáticos, eles são agora sucessíveis, habituais e frequentes. Vou citar alguns. Calor excessivo, Sim. falta de chuvas em lugares necessários e até em lugares diferentes, derretimento de capotas polares. Nós temos aí também, parece filme, né, de hollywoodiano enlatado, aquelas tempestades Sim, de areia, não é? São Paulo está passando nesse exato momento por um desassoreamento, até algo lenitivo da minha parte. A marginal está esburacando, o rio está passando de um lado para o outro ali. Exatamente. Né? E outros tantos aí, o próprio Covid, esse ambiente de Covid. Sim. Há uma tese que diz que é o contato irrefreado, irregular, desordenado do ser humano invadindo o espaço animal. Exatamente. Né? Eu pergunto, tudo isso é reversível? Ainda estamos em tempo de reversão ou é algo já hecatômbico, é o fim do mundo? Eu acredito muito na força dessa consciência que vem crescendo. Eu acho que é uma desaceleração de um processo que teve o auge nos anos 70, 80, 90 e agora é uma desaceleração. O que a gente vive hoje é um mundo dos extremos, né? Você mencionou aí. Por exemplo, vai nem muito longe, nosso estado, a nossa região, o estado de São Paulo ou estados, né? A audiência chega longe, né? Mas para a gente falar da Bahia, falar Minas Gerais, estado de São Paulo nesse momento, até poucos dias atrás, a gente estava preocupado com a falta de chuva. Sim. Não chovia, por não chover, muitas cidades precisando racionar a água, né? E agora, algumas semanas depois, a gente está vivendo um oposto, que é o excesso de chuvas, né? Então, só para não ir longe aqui, o pessoal que não conhece, mas quem é daqui sabe, perto aqui de Americana, Santa Bárbara do Oeste, nós temos aí algumas cidades, por exemplo, Piracicaba, Montemor, Capivari, Rio das Pedras, que têm sofrido muito com o excesso de chuva nessas últimas semanas. Há 3, 4 semanas atrás o problema era o inverso, nessas mesmas cidades, faltava água. Então a gente vive esse desequilíbrio notório, né? Nas chuvas, os períodos de alta temperatura e baixa temperatura. Você vê cidades na Europa que não nevam no inverno, né? Porque é muito frio, mas cidades que não nevam, muitas delas nevando, cidades onde temperatura média em época de verão 37, 36, né? Historicamente, cidades passando aí além dos 40 graus. Isso é desequilíbrio, né? É possível reverter? Sim, eu acho que é algo que gradativamente vai se freando a velocidade disso. A gente tem, para isso daí, uma consciência, mais que uma consciência, uma viabilidade econômica colocada em prática, né, em relação à emissão de poluentes no setor automotivo, né, a questão do carro elétrico hoje é cada vez mais real e as metas para essa mudança cada vez mais próximas, né? A geração de energia, que por exemplo no Brasil consome-se muita água, em outros países ainda mais com as termoelétricas e tudo mais, sendo gradativamente substituída por energia solar, energia eólica, enfim, tendo escala para que essa produção de energia saísse daquela coisa inicial, né, custosa, para algo barato realmente de fato e em larga escala. São ajustes que a gente precisa fazer, eles estão acontecendo, mas a gente precisa cada vez mais ter a preocupação, a consciência e o compromisso, né, das nações, dos países,
para que isso possa se acelerar ainda cada vez mais, para que a gente não chegue a um ponto de insolução da extinção da raça humana, como exatamente, exato. Você me fez lembrar até agora que até em granizo, e a pedra não era pequena, exato. Né? No norte e no nordeste aí andou caindo, né? Exato. Se não me engano. Então realmente são sinais dos tempos que algo pelo menos diferente está acontecendo. Felipe, o que é mais visível para todos é a questão da água. A água é algo muito visível. Se a gente notar, há 15 anos atrás, nós não tínhamos a tamanha preocupação que hoje é uma realidade quando chega aí setembro, outubro, em qualquer município aí do Brasil, a falta de água. Não era desse jeito e hoje é algo muito que preocupa muito, pelo crescimento das populações dos municípios, mas também muitas vezes pela falta de cuidado na reservação e no cuidado com o meio ambiente. Nós vamos explorar muito isso. Antes eu queria tocar no seguinte assunto, vamos ver se eu não me perco aqui, até uma casquinha de banana aqui. São vários os órgãos que são concessionários. Aqui é CPFL no nosso estado. De né? energia, sim. É uma das, né? Tem algumas. Tem ANEEL, etc. Sim, Electro. E essa questão dessas bandeiras, desse valor exorbitante, entre outros, que se paga pela energia elétrica, realmente nós somos um povo assim despreocupado com o uso de recursos naturais? Ou tem aí uma política, uma conveniência, vamos aumentar? E já emendo com a seguinte pergunta: e as chamadas fazendas solares? Por que os governantes não investem maciçamente nisso? Bom, primeiro, a primeira parte aí, né? Eu acho que falta investimento como um todo, histórico, né, no Brasil, de muitos anos, na geração de energia. E o Brasil apostou numa matriz aí de geração de energia, que é a hidrelétrica. E ela cada vez mais, por tudo que a gente estava falando até agora, cada vez mais ela é um sistema que entra em colapso com mais facilidade, pela escassez da água e tudo mais. Então é um modelo que precisa ser migrado e precisa ter um investimento maciço para outras energias. E aí, como eu dizia antes, a eólica é algo que se desenvolveu muito no Brasil, e a energia solar, ela é algo que esbarrava muito na escala, na quantidade necessária para se produzir a baixo custo. A energia solar sempre foi, inclusive na casa das pessoas, né, sempre foi algo muito custoso, né? Muito difícil de se implantar, e o tempo para você ressarcir o investimento sempre beirou aí 12, 15 anos. Hoje nós temos uma diferença grande, tanto no uso de lâmpadas LED, no uso da geração de energia solar, que hoje qualquer equipamento doméstico, o payback, né, o tempo que você demora para ressarcir em termos do que você gasta menos, o investimento que você fez, hoje é em torno de 3, 4 anos. Assim também funciona para um país, né? Hoje a escala para a produção, por isso que se fala muito hoje das tais fazendas, né, de energia solar, porque hoje o custo para se implantar, a tecnologia barateou muito, passou a ser uma realidade, como a energia eólica passou a ser um pouco antes, já há mais ou menos 10 anos atrás, passou a ser algo viável aqui no Brasil. Eu acho que essa é a tônica. Precisa um olhar da mudança da matriz energética. O Brasil, como qualquer outra nação, não tem mais a capacidade de basear toda a sua geração de energia pautada na hidrelétrica, né? Acho que precisa ter uma transposição, ou melhor, uma migração dessa matriz de energia para outras tantas boas, saudáveis que a gente tem à disposição agora. Mas precisa de um investimento e uma ação política em cima disso, né? Eu agora vou falar com o ser humano político. Eita!
na seguinte questão. Brumadinho, e aí eu vou pedir a sua ajuda, vou pedir a ajuda da produção, porque é um escândalo atrás do outro. Brumadinho, essas barragens, a própria, aquele paraíso lá que caiu aquele pedaço de rocha, matou gente. Eu pergunto para você, não querendo fazer caças às bruxas, nem dando mais valia para engenheiros de obra feita, quer dizer, o desastre já aconteceu, aí vem o geólogo, aí vem não sei quem, e dá sua opinião, mas eu disse homem político porque eu pergunto direto e reto para você, o poder público, seja lá qual for o governo, tem responsabilidade ou capacidade de antever desastres naturais? Eu acho que você colocou situações aí que, no meu ponto de vista, são de naturezas diferentes. A questão do paredão no Capitólio. Sim, eu acho que poderia ter talvez uma vistoria mais constante, uma ação preventiva, mas ainda entendo que é algo muito mais difícil para que o poder público, seja na esfera municipal, que é o que se cobrou muito lá, pudesse antever isso aí. Acho muito mais difícil. Mas é evidente que uma estruturação, sobretudo, né, no ambiente estadual e no ambiente federal, dos órgãos que podem vistoriar o que são patrimônios naturais, como é o caso ali das pedreiras lá, né, de Capitólio, sim, poderia ter uma ação maior, preventiva, mas muito difícil de se imaginar que aquilo vai acontecer naquela proporção. Diferente das barragens lá de Brumadinho. Né? Ali é uma intervenção humana que ocorreu, uma intervenção de empresas ao se formarem as barragens que se romperam. Aquilo sim, eu acho que tem uma responsabilidade não apenas da iniciativa privada que fez as barragens e não cuidou apropriadamente, mas também do poder público em fiscalizar aquilo. Aquilo foi uma tragédia que poderia ser absolutamente evitada. Absolutamente evitada. Eu vou até colocar uma casca de banana para você escorregar, porque recentemente a NASA tem enviado um satélite a 32 milhões de anos-luz para mudar a rota de um asteroide que, segundo eles, espero que eles estejam certos, não bateria no planeta Terra, justamente para prever, antever uma real possibilidade de um choque com a Terra. Ficou imaginando, nossa, é um negócio tão mais distante, tão mais Star Trek, esses filmes, né? Será que outras coisas mais próximas da gente não poderia ser modificado? E agora eu venho para a nossa área, eu chamo meu trenzinho da alegria e venho para perto de Santa Bárbara e de Nova Odessa. Eu fui pego de surpresa nos bastidores um dia aqui entrevistando determinada pessoa e ela disse o seguinte: vai beber água de Santa Bárbara. Eu falei, por que eu vou beber água de Santa Bárbara e não de Americana? Não, pela excelente qualidade. Sim. Então eu pergunto para você, como é que você transformou o Tietê em água potável? Acho que Santa Bárbara do Oeste ela tem uma história de longa data e uma cultura, né, que foi se formando em Santa Bárbara em relação à água. Primeiro, é uma cidade que tem nascentes próprias, que facilita muito a reservação de água e a água de boa qualidade já próxima, né? Agora, ao longo do tempo, precisou se investir. Então, Santa Bárbara teve uma primeira represa, uma segunda. Agora, nós estamos fazendo mais uma represa, são mais 3 bilhões de litros de água, somado aos 11 que nós já temos, prevendo uma cidade que deseja crescer sempre, né? E essa nova represa, ela nos garantiria água a pelo menos até 2050 ou 2075, me permita, mais 50 anos,
sem nenhuma dificuldade, ou seja, com conforto, com qualidade de água. Mas é um tijolinho que é colocado a cada vez. E nós, nos últimos 8, 9 anos, colocamos alguns tijolos importantes nessa construção, no cuidado com o tratamento da água, da distribuição da água na cidade, porque não adianta você ter uma água boa, bruta. Você precisa saber captar, conseguir captar, tratar com eficiência e fazer chegar na torneira das pessoas. Distribuir. Santa Bárbara tinha um problemas recentes, ainda recentes, né, dos últimos 10 anos, quando a gente começou lá em 2013, ainda gritantes na questão da distribuição. Então a gente trabalhou muito para qualificar a distribuição também, além da qualidade da água. Santa Bárbara sempre teve uma água considerada muito boa, mas é fato que nos últimos, pelo menos nos últimos 6 a 8 anos, a gente investiu muito na qualidade da transformação dessa água bruta boa em uma água de excelência para chegar na torneira das pessoas. E é um trabalho que requer continuar fazendo isso para que a gente não caminhe para trás. Precisa ampliar a nossa capacidade de reservação, como eu disse, a capacidade de novas tecnologias de tratamento, dimensionar periodicamente a necessidade de armazenamento de água nos bairros, nas regiões, porque os bairros vão crescendo, a cidade vai crescendo, vai se consumindo mais em cada uma das regiões e precisa sempre se redimensionar isso. E as adutoras, que são os principais eixos que levam as águas nas regiões. Nós fizemos algo importante, porque Santa Bárbara tinha, por exemplo, a sua captação e o tratamento num determinado local, mais ao centro da cidade. E havia uma linha só que levava a água para a Zona Leste, que é a região mais próxima aqui de Americana. Quando rompia essa adutora, acabava a água na Zona Leste. Então nós criamos uma ramificação. Hoje, se a gente tem problema numa adutora, para fazer a manutenção, mas a gente tem outras vias de fazer né? Exato. Como diria em medicina. Para a água chegar de outras formas. Então isso daí é investimento na estrutura, no sistema. É algo, enfim, plenamente atingível por qualquer município, como foi em Santa Bárbara do Oeste. Deixa eu te dar uma invariável. Aliás, invariável não, perdão, errei. É uma variável muito recente, e eu não sei se você pensou nisso. O chamado êxodo. Ô Zalaf, mas êxodo do quê? Olha, tem afro, venezuelano, colombiano, chinês e outras etnias vindo para vários países, como Santa Bárbara do Oeste. Como é que se prevê ou planeja essa vinda inesperada, esse fenômeno inesperado de êxodo, né? Acho que as cidades aqui de Santa Bárbara e Americana, podemos falar porque são cidades conurbadas, né? O que se percebeu, nós tivemos um fluxo, 2 fluxos visíveis, né? Bolivianos, que em um determinado momento, aí há 15 anos atrás, mais ou menos, pela fragilidade da economia na Bolívia, muita gente veio para trabalhar em pequenas empresas do setor têxtil, de confecção, que tem muito aqui nas nossas cidades. A preocupação naquele momento, eu me lembro que eu era secretário de desenvolvimento do município naquele momento, é que essas pessoas pudessem vir, mas em condições regulares de trabalho, né? O que muitas vezes em outros locais a gente vê situações análogas à escravidão. Sim. E isso muitas vezes denunciados e tal. Então a gente teve sempre o cuidado de acompanhar essa migração pautada por isso, para que as pessoas pudessem vir para cá, que os filhos eventualmente pudessem ter atendimento médico, pudessem ter atendimento escolar, enfim. Eu acho que quando é dessa forma e bem aceito, bem absorvido pela própria economia, acaba sendo positivo para o município. Quando não cria-se um problema social e econômico, né? Porque o emprego, quando ele vem sem respeitar a legislação trabalhista, ele acaba inchando o município e acaba corroendo a economia, a mão de obra que tem.
mas quando a gente trata isso para que as empresas recebam isso com regularidade, é sempre algo que pode ser melhor para a economia. Para que eu venha para a Americana para aproveitar o seu know-how. Mas eu vou focar no seguinte, e a questão da água? Você falou questão trabalhista, questão empresarial, comercial, tudo ocorrendo dentro da lei, é bem-vindo. Mas como acompanhar o fornecimento satisfatório de água para uma população que de uma hora para outra flutua para mais? Sim, eu acho que primeiro é importante se analisar o fluxo como um todo, né, da vinda. Ele é inevitável. Quando a gente fala que vem, ninguém escolhe se vem ou não. A gente vem, percebe quando já veio. Já está. Né? Eu acho que aí é questão sempre do município estar estruturado para o crescimento que ele tem, levando em conta esse crescimento também. A gente teve uma outra onda que foi de haitianos. Sim. Né? Nas mazelas todas que ocorreram lá no Haiti, nós tivemos um fluxo no Brasil inteiro e a nossa região também recebeu. Eu acho que aí entra um pouco da questão humana, né, de seres humanos que chegam sem nenhuma condição da onde viviam, de poder acolher. Eu acho que tudo isso tem que se tornar equilibrado para o município. Né? Não tivemos um fluxo muito grande, mas o que tivemos a gente engajou na comunidade para que aqui criassem, como foi em outras épocas, fluxo de japoneses, fluxo de americanos, fluxo de italianos, da mesma forma. Né? Da mesma forma. O importante é, ao estarem aqui, terem condições de boa sobrevivência, de trabalho, de gerar outros benefícios através do próprio trabalho. Acho que isso que é importante, equacionar dessa forma. É algo inevitável que tem que saber tornar algo positivo para o município. Sei por bastidores do seu bom para quase excelente relacionamento com o prefeito de Americana, Chico Sardelli. Nesse bom relacionamento existe espaço para transferência de tecnologia nessa questão de água? Porque eu pergunto para você, olha, nós temos aqui uma represa, ela é polêmica. Qualquer coisa que se fala dela, desde limpeza até a capacidade de contenção de água, até o fato de desembocar água de outros municípios. E quando se fala nesse caso em água, na verdade são dejetos, né? A água não tratada. Existem várias reuniões políticas para se discutir planejamentos. Nós temos aí, o que é um escritório da bacia? Como é que é o nome de você? PCJ? PCJ. Sim. Bom, direto e reto. Aqui, enquanto tem bambu, tem flecha. Como é que a gente sai desse blá, blá, blá político, hein? Eu acho que precisa ter Até teve uma fiscalização, desculpa ter te interrompido, porque haveria, teoricamente, a possibilidade de rompimento da barragem aqui do Salto Grande. Eu acho que essa questão aí da possibilidade de rompimento foi refutada, né? Até onde eu tive conhecimento aí. Foi algo que se levantou um tempo atrás, fizeram a vistoria e parece que não há risco disso. Pelo menos uma visão que eu tenho olhando um pouco à distância. Eu acho que a questão da represa do Salto Grande, ela envolve um conjunto de municípios e o interesse que cada um deles tem. Antes de chegar aqui em Americana, pelo menos 13, 14 municípios, ou até um pouco mais, despejam dejetos, esgoto. Né? Alguns mais, outros menos. Campinas é a maior cidade que acaba despejando e chegando aqui. Outras cidades que vêm próximas aqui na nossa região também. Primeiro, precisa ter uma provocação que já houve dos órgãos ambientais, do Ministério Público Ambiental, o GAEMA, e isso foi feito já, um ponto de partida, porque a partir dessa provocação é que toma-se a rédea disso e começa a se pressionar governo estadual e governos municipais para o encontro de uma solução.
esse ponto de partida, Felipe, nós demos início lá na região metropolitana de Campinas, né, no Conselho Metropolitano, em 2017, quando eu fui presidente do Conselho Metropolitano. Nós chamamos todos os órgãos, Ministério Público, CETESB, PCJ, representantes do governo do estado, representantes da maioria dos municípios, para se fazer um estudo e a partir desse estudo começar a se cobrar. Esse processo andou, evoluiu bastante e acho que a principal cidade que se beneficiaria de uma melhoria da represa do Salto Grande é a cidade americana, porque hoje ela faz uma coleta da água para o seu abastecimento do rio Piracicaba, que é um rio poluído, e qualquer captação em água fluente ela é muito mais difícil e complexa de se tratar, e quando você capta de uma represa, o tratamento é menos custoso e a qualidade da água pode ser melhor. Acredito que valeria sim um investimento do município de Americana na captação na represa do Salto Grande, ainda nas condições que ela tem hoje, mas se melhorar a qualidade através desse consórcio aí, desses municípios que eu comentava, fica ainda melhor. Eu acho que é um investimento de alto custo para o município de Americana, mas que vale a pena. Vale a pena a longo prazo. Para isso precisa ter recurso, precisa ter investimento. E aí acho que entra algo que passa muito pelo que Santa Bárbara passou nos últimos tempos. Nós precisamos, em Santa Bárbara do Oeste, buscar recursos em Brasília, por exemplo, diretamente. A gente nunca teve uma interlocução que de fato olhasse para esses assuntos maiores e pudesse atuar junto à prefeitura e, no caso da represa do Salto Grande, atuar junto aos municípios que têm interesse nela. Eu acho que isso é algo que a visão e o histórico que nós tivemos lá em Santa Bárbara do Oeste ao longo desses últimos anos pode sim nos fornecer isso que a gente aprendeu, pode sim ajudar os prefeitos, pode ajudar o município de Americana a buscar em Brasília recursos que não vão ser poucos, vão ser algumas dezenas, talvez centenas de milhões, mas que vale a pena para uma região economicamente pulsante, como é a nossa região, e que precisa e vai se expandir nas próximas décadas. É preciso mudar, na minha opinião, humilde opinião, mudar o modelo de captação, acrescentar um novo modelo de captação para as cidades da região, sobretudo para a cidade americana. Como você bem disse, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, quiçá para além, são cidades qualificadas como conurbadas, né? Sim. Ali os limites ali muito próximos um dos outros e, consequentemente, os interesses. Por falar em interesse, não vou citar o nome, mas os defensores, ou um dos defensores, quando eu digo um dos defensores, eu estou falando uma equipe, amigos da represa, fizeram movimentos, tentaram pressionar o prefeito Chico Sardelli, levantaram situações junto ao Ministério Público, no órgão competente, tentaram fazer requerimentos, ou fizeram requerimentos para a própria CPFL, que é uma espécie de concessionária, e qual é a surpresa que quando recentemente uma dessas lideranças me vem e é convidado para ser assessor de gabinete de um vereador de Americana. Eu pergunto para você, quando que vai parar essa estratégia perniciosa de usar uma necessidade dessa magnitude como palanque jurídico por alguns? Acho que quando o interesse de fato das pessoas, da população, for colocado como prioridade. Eu acho que isso aí é o que rege tudo que dá certo em qualquer gestão pública, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Olhar para as pessoas, né? Eu tenho uma boa impressão a respeito da intenção que o prefeito Chico Sardelli tem em relação a resolver essa questão. É importante deixar claro
que a situação hoje, a realidade de hoje, é uma realidade construída ao longo de muitos anos, de décadas, né? Ou deixou-se de se construir ao longo de muitas décadas. O que precisa começar é andar para frente, colocar tijolos nessa construção e fazer a coisa acontecer. Aí reside a responsabilidade, sim, do gestor público, do prefeito, né? Dar início ou acelerar esse processo. Eu acho que estabelecer o que se quer. Na minha opinião, é óbvio que eu entendo talvez um pouco do que eu vivi lá em Santa Bárbara. A particularidade da gestão aqui, obviamente, cabe ao executivo nesse momento aqui. Mas me parece que precisa ser colocado de lado a mentalidade, muitas vezes, que até as pessoas têm do imediatismo. Essa não é uma questão que vai se resolver em 4 anos, nem em 8 anos. É algo que exige, demanda tempo, mas precisa começar. Santa Bárbara do Oeste tem uma história de pelo menos 30 anos para chegar ao ponto que você comentou, para beber a água que a gente tem de excelente qualidade. E eu acho que o que precisa aqui é construir essa mentalidade de que é necessário uma captação diferente, existe uma reservação em altíssima quantidade que precisa se tornar também alta em qualidade, e o investimento que não é simples nem pouco para se captar lá. Eu acho que isso daí já existe, as peças já existem. O caminho é longo? Sim. É custoso? Sim. Mas ele precisa ser feito? Sim. Eu acho que isso precisa se combinar entre todos. Né? O interesse do cidadão é para tomar água de boa qualidade o ano que vem? Esqueçam, não é assim que acontece. Daqui 4 anos? Talvez. Daqui 8? Muito possivelmente. Daqui 12 anos, com certeza absoluta, se começar a caminhar na direção correta. Mas eu vou colocar uma casca de banana ou uma pimenta no seu acarajé. Eita lá, vamos lá. Você sugeriu muito elegantemente a nossa idade, né? Eu lembro da Praia Azul, a época que era literalmente considerada uma praia, não tanto pelas características morfológicas, mas é porque tinha um clube náutico, é porque no clube náutico havia lanchas, tomava-se sol, era Sim. ponto turístico. E mais do que ponto turístico, era um ponto, por exemplo, não, de captação de recursos financeiros, enfim, rodava uma economia. Eu não estou falando de antes de ontem, né? Eu não tenho vergonha de dizer, aliás, vocês podem me dar um parabéns ao vivo e a cores, eu faço 57 anos amanhã. Então, há muito tempo eu vejo essa degradação a ponto de chegar em quantidades excessivas de aguapé e outros micro-organismos que inviabilizam uma água potável ou o uso de banho. Aí eu pergunto para você, não, concordo com você, realmente não é algo que se faça à la Merlin, estalar de dedos, né? Mas, gente, e esse tempo todo passado? Você pode até dizer para mim, eu não tenho nada a ver com isso, não está fugindo da resposta. Mas eu queria falar de uma categoria política sem rosto, sem partido, sem denominação, mas mais em cima do comprometimento que você acentuou. Eu, em vida, ainda vou ver uma parte dessa classe política comprometida com aquilo que manda a Constituição, o poder emana do povo e em seu nome será exercido? Felipe, eu acredito categoricamente que sim. Acredito que sim. Eu acho que é um período de transformação que a gente está passando na vida pública, na política, nas percepções das pessoas, no jeito das pessoas se comunicarem, de receberem informação. Enfim, é um período de absoluta transformação. E essa questão que a gente comenta aí da represa do Salto Grande, dessa história que você bem lembrou, né, dos tempos da Praia Azul, né, para mim fica claro
que vivia-se um outro momento. Naquele momento, a captação de água, o tratamento de água para a cidade daquela época era suficiente, mas a Americana cresceu muito economicamente. E quando se cresce economicamente, se expande a população. E ela sofre com a represa do Salto Grande por tudo que vem antes de Americana. A Americana sofre muitas vezes com o descuido que outras cidades têm ao depositarem dejetos. Por que tem a vegetação que você fala, a alga viva, enfim, aquelas plantas que crescem na superfície? Só existe isso porque existem alimentos dentro da água. Os alimentos, infelizmente, são os dejetos. Aquilo alimenta aquilo lá. Então precisa haver um cronograma de limpeza gradativa, e eu acredito que hoje os municípios todos dessa bacia, dessa região, de uma forma ou de outra, estão avançando no tratamento do seu esgoto. Talvez nem todos os municípios cheguem a 100% de esgoto e deixem de poluir, mas consideravelmente, cada vez menos se tem dejeto. O que precisa ter é, numa boa parte dessa bacia para cá, uma redução mais drástica e investimento de captação e tratamento, porque ainda que a água não seja da melhor qualidade possível, é a mesma água que você pega no rio Piracicaba, que não tem qualidade melhor do que essa água, mas ela é tratável também, por isso existem os processos para se tratar e chegar à água. Eu estou abrindo um sorriso aqui porque realmente é uma matéria muito interessante, você está respondendo muito bem, e eu estive essa semana com, eu não sei se você vai lembrar, do promotor de justiça Oriel da Rocha Queiroz, que eu vou convidar para vir ao programa. O Oriel foi um dos enérgicos combatentes, né, a respeito dos nossos rios aí, da própria represa do Salto Grande, e conseguiu, por exemplo, até com relação ao lixão, na época uma contenção, agora ele é fato, né? O lixão está ali perto também da represa, está tudo muito junto e misturado. E quando você fala dessa vontade, dessa capacidade política de, ao longo do tempo, fazer as correções necessárias, me vem a cidade de Paulínia. Sim. Por que a cidade de Paulínia? Não especificamente pela água, mas eu ouço até hoje, já dura uns 10 anos, e é uma cidade muito conhecida pelo seu potencial financeiro de arrecadação de impostos. Eu vejo populares até hoje, para mim, dizer o seguinte: resíduo sólido, olha só, passa caminhão pela principal avenida de Paulínia, vai e volta e derruba aquele chorume, a cidade fica um cheiro do inferno. Então eu coloco para você assim, e já vou falar da sua pré-candidatura a deputado. Não é? Vamos lá. Você foi, sem dúvida nenhuma, sucesso no tratamento, entre outras coisas, no tratamento da água de Santa Bárbara do Oeste, e eu já vou ter a petulância que você me veja um copinho daqueles como se fosse escrito água de Santa Bárbara do Oeste que eu quero tomar, sabe? Eu lembro de termas, sabe? Termas, não sei o que, vem lá o copinho, águas de Lindóia, eu quero águas de Santa Bárbara. Talvez seja Bento cure dos meus males físicos e espirituais. Mas eu gostaria muito, para não perder o raciocínio, que você, eu não sei, a produção me diz quanto tempo aí nós temos, porque a entrevista está muito boa, eu já sei que estourou. Mas eu gostaria muito que você, lançando a sua pré-candidatura, então não é crime nenhum, você me dissesse tópicos, uma vez eleito, no que diz respeito não exclusivamente ao tratamento de água, que infelizmente não é nem apenas, cabe aí porque é muito importante, não é isso, mas os demais pontos ligados à natureza que você, nessa condição de deputado, você iria mas eu acho que a questão do saneamento básico é algo... É uma tarefa, uma missão
e certamente uma bandeira importante para se levantar aqui e possível de se trabalhar. Né? Em Santa Bárbara do Oeste, falando um pouco aí do que nós comentávamos, por exemplo, Santa Bárbara, o esgoto que ela gera, ao final era levado para o rio Piracicaba. Né? Santa Bárbara tinha 50% de tratamento de esgoto, nós fizemos 2 estações novas de tratamento de esgoto, ampliamos uma outra em 8 vezes, hoje Santa Bárbara tem 100% de seu esgoto tratado e tem capacidade instalada para crescer até 350 ou 400 mil habitantes, ou seja, nós temos 200 mil habitantes hoje, podemos duplicar praticamente o tamanho da cidade, o que é uma visão aí de provavelmente 100 anos pela frente, e ainda assim a gente vai ter a qualidade de tratamento. Estou dizendo isso porque foi em Brasília que nós fomos conseguir recursos para fazer isso. Eu não tive, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ter nenhum representante em Brasília que pudesse buscar esses recursos, e isso me permitiu aprender os caminhos de Brasília, dos ministérios, o jeito de se trabalhar para que as grandes verbas, os grandes investimentos pudessem chegar ao município. A hora de colocar o projeto, que momento colocar o projeto, que tecnologia muitas vezes precisa se usar, a tratativa política que é importante, mas a tratativa técnica dentro dos ministérios. Isso tudo é um conjunto de aprendizado que a gente foi tendo ao longo desses anos, e acho que isso pode ser colocado à disposição, essa interlocução com qualidade, né, de quem já passou pela função de prefeito, ser colocada à disposição dos atuais prefeitos das cidades aqui da nossa região. Acho que essa é a ideia, buscar esses recursos. A gente está falando dessa questão tão importante, por exemplo, para a cidade americana, que é a qualidade da água, a água em maior abundância, enfim. É algo de longo prazo, médio e longo prazo, mas é factível, é possível de se buscar. Precisa buscar o recurso lá. Agora, precisa entender um pouquinho do que é realmente o dia a dia da necessidade que o Departamento de Água e Esgoto aqui, que o prefeito hoje tem aqui, para poder ajudar de fato a levar para lá essa demanda e saber buscar o recurso na quantidade que precisa. Eu acho que isso aí é possível de se fazer, e é o que eu desejo um dia, se tiver a oportunidade, fazer essa interlocução não apenas para a cidade de Americana, mas continuar fazendo por Santa Bárbara e pelas outras cidades aqui do nosso entorno, Nova Odessa, cidades conurbadas, enfim, todas elas que precisem melhorar os seus índices de tratamento de esgoto e precisem melhorar a qualidade da sua água. Recursos em saneamento básico, a gente sabe onde buscar lá e sabe como dialogar tecnicamente lá. Uma vez isso conseguido, Felipe, a gente resolve, como a gente falava no começo, né? A gotinha de água que vai se juntando. É assim também, se cada cidade tratar melhor o seu esgoto, os rios da região vão ser mais limpos. Se cada cidade tratar melhor da questão da água, nós vamos ter mais reservação e mais água à disponibilidade das pessoas. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, o todo da região melhora. E é isso que a gente está disposto a fazer. Essa experiência onde eu tive a oportunidade de aprender muito, né, como gestor do meu município, poder emprestar um pouquinho, juntar com a bagagem, a experiência dos prefeitos nas diversas cidades, juntar e criar um programa de avanços para a nossa região. Isso para falar de saneamento básico. Mas, Denis, isso só para melhorar a água, Não, esse é o benefício direto, mas nós temos um benefício indireto do saneamento básico. É a atração de empresas e a geração de empregos. Não, eu vou mais longe, vou me permitir te interromper. Saneamento básico significa, antes de mais nada, medicina preventiva. Perfeitamente. Menor custo com a saúde. Perfeito. Muito menos. Mais saúde do que falar em custo, falar em saúde real, parar de tomar água suja, fedida, insalubre, não ter o fornecimento da água, água barrenta, água em excesso. É isso que o meu
convidado também está falando, é que é muita coisa. E agora eu vou tomar a liberdade de me dirigir diretamente ao prefeito Chico Sardelli. Nós somos contemporâneos aí de idade, temos mais ou menos a mesma quantidade de cabelo, que é pouca. Então eu vou dizer para você, meu amigo prefeito, olha, toda vez que eu tomo banho e lavo a minha cabeça, eu saio igual o Supla, de tão duro que meu cabelo fica em razão da água. Toda vez que eu vou para Campos do Jordão, que é uma água mais natural, parece que eu fiz chapinha, o que também é um desespero, porque o meu cabelo desaparece, o pouco que eu tenho desaparece. Agora, de política, e o prefeito, o excelentíssimo senhor prefeito, mais uma vez está convidado para participar do nosso programa e responder a essa minha provocação. Eu estou defendendo junto aos diretores do programa que eu deveria ter um bloco só com o nome Provocações. Eu fico um pouco duvidoso porque eu não quero ser processado, entendeu? Mas Felipe, sou testemunha das diversas conversas junto com o prefeito Chico Sardelli da boa intenção desse enfrentamento, né, de se dar esses primeiros passos necessários para essa nova construção que vem pela frente. Mas, meu irmão, de boa intenção, o inferno está cheio. Mas ele continua bem intencionado. Mais de boa intenção, ele tá muito disposto realmente a fazer os primeiros passos que são importantes, né? E o que eu quero deixar muito claro é a disponibilidade que a gente tem para ajudar nisso. Eu acho que é algo que pode ser muito positivo. Da sua disponibilidade eu não duvido. Muito positivo para o município. Eu acho que isso aí é uma parceria que pode dar muito certo aí, viu? A gente tem uma expectativa muito grande. Agora eu vou fazer uma brincadeira o modo é brincadeira, o assunto é muito sério. O nosso atual governador, pré-candidato à presidência da República, o calça curta, ele realmente está calça bem apertadinha agora, porque está desaparecendo a olhos vistos nesse exato momento, talvez a palavra não seja essa, mas por desassoreamento, nada mais, nada menos que o Tietê inteiro. As marginais estão colapsando. Aliás, existe uma profecia meio hecatômbica com relação à Avenida Brasil, pós-reforma aí das nossas palmeiras imperiais, que não tem espaço para elas permanecerem enraizadas e que um dia, talvez em razão dessa chuva forte, todas elas caiam como de fato uma caiu ontem. Então eu pergunto para você vai evitar esse constrangimento enorme que o candidato, pré-candidato à presidência da República está passando hoje, né? Ele foi todo bonitinho, inclusive o capacete de proteção dele, como não poderia deixar de ser, diferenciado, da Sabesp, amarelinho, tá limpinho, tem sujeira, tem barrinho nenhum, foi lustrado. Você não acha que isso é pagar volto para aquele assunto, não é previsível? A engenharia não permite isso, fornecer isso ao gestor? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande ao se promover a obra e ao se executar a obra, né? Qualquer obra, inclusive as que dão certo. Eu não sei a fundo quais são as variáveis que provocaram isso aí, mas nem eles, viu? Eles certamente alguma coisa não foi feita corretamente. Eu acho que precisa ser. Eu acho que o poder público, quando acontece uma situação dessa, o que ele não pode fazer é deixar cobrir, jogar para debaixo do tapete. Aconteceu, é uma tragédia, uma lamentação muito grande. Agora, dado que isso aconteceu, o poder público tem que, na mesma medida, ser proativo, buscar saber o que ocorreu, o que de fato ocorreu, tecnicamente, a responsabilidade de quem executava o serviço, a responsabilidade de quem aprovou, né, os projetos que estão sendo executados, as licitações, se tudo foi respeitado, enfim. Eu acho que quando tudo dá certo, ok, mas quando tudo dá errado, tem que ter essa responsabilidade de reconhecer que alguma coisa precisa ser... Para seu comentário, é só um comentário desprovido de responsabilidade. A famosa Operação Lava Jato, que está acabando dando em nada, literalmente, uma das coisas que dizem que foi extremamente negativo
for tratar a empresa e não esse ou aquele responsável como bandidos. Fecharam-se empregos, acabaram com possibilidade de novas licitações, enfim, fizeram estrago na mídia. Não sou procurador e muito menos defensor dessas empreiteiras. Mas a que está dando problema aqui no Tietê é hispânica, se eu não me engano, é espanhola, quer dizer, não vamos dar para essa nem para aquela, vamos pegar o dinheiro nosso vai para fora para esse tipo de tarefa mal feita. Que consideração você faz? Eu acho que bom, primeiro o processo licitatório não acompanhei de perto, mas de um modo geral ele fica aberto numa obra dessa daí a poucas empresas, poucos consórcios são participantes. Não vejo o problema em quem foi, mas eu vejo o problema em que ao se escolher uma empresa, se ela tem o know-how, a expertise de fazer o serviço, que seja vistoriado, fiscalizado rigorosamente para que ela cumpra o projeto, independente de quem faz, né? O processo licitatório, quando feito com transparência, ele traz uma coisa, que é a não escolha, né? Não é a escolha pela vontade do governante, pela vontade do gestor público. O processo licitatório traz isso de bom. Ganha quem oferece as condições técnicas necessárias no melhor custo. A licitação serve para isso, para dar equidade de participação. A responsabilidade da gestão pública, seja num pequeno município, seja no Brasil, é que a execução de quem ganhou essa licitação seja feita a rigor. É aí que o dinheiro público está sendo gasto, é aí que o gestor tem que cobrar. É isso, né? Independente de qual é a empresa, né? Nem sempre a empresa que vence uma licitação é aquela empresa conhecida ou é aquela empresa que muitas vezes está habituada a trabalhar com esse ou aquele governo. Porque o processo, quando bem feito, quando feito com transparência, ele pode trazer qualquer empresa, contanto que ela seja qualificada, saiba realizar o serviço e ofereça o menor preço. Cabe sim aí a parte grande da responsabilidade do gestor é acompanhar e fazer com que qualquer uma empresa que seja cumpra o que tem que fazer. Me parece que teve algum erro ali, óbvio, senão não acontecia isso. Precisa ser deixado às claras, porque é dinheiro público sendo colocado lá. Dinheiro do Estado de São Paulo e dinheiro do próprio município também, que acho que tem alguma participação ali, enfim. E o transtorno para o dia a dia do paulistano, que já é tão difícil, né? Ainda ter que conviver com algo que interfere ainda mais no dia a dia. Caríssimos telespectadores, caríssimos internautas, você vê, você constata, você ouve que por mais penoso que seja, por mais desagradável num primeiro momento que seja falar de política, falar de administração pública, são esses homens que vocês elegem, esses homens que se habilitam à eleição, que mexem no seu bolsinho, não é? No seu órgão mais sensível do seu corpo. Então, veja bem, se você está tomando sopa de osso, se você não faz mais churrasco, ou você faz churrasco mineiro com pão de queijo, se você não viaja mais, o impostômetro, é até difícil de falar, desagradável, extremamente alto, a maior arrecadação que temos em anos, não é? Se você paga, que eu já ouvi aqui, postos a R$ 8,00 a gasolina comum e um gás, hein? Coisa outrora simples, agora ouro, a 110, a 120 reais, meu amigo, a responsabilidade é compartilhada, também é sua. Então, eleições chegando, melhor momento de você exercer o seu direito com efetividade, com eficácia, escolha os melhores. Eu vou dizer uma coisa para você, não preciso puxar a sardinha do Denis.
mas é um princípio meu. Para quem cuida da própria saúde, olha, está aqui, hein? Vocês estão vendo a imagem. Com competência, cuida de outras coisas, como do poder público, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo. Dessa maneira, convidando novamente o Denis a retornar, eu agradeço novamente a sua presença e suas palavras finais. Felipe, pegando só o gancho do que você falou agora, eu acho que na vida pública não tem nenhum segredo para fazer a coisa dar certo. Eu costumo dizer que em Santa Bárbara do Oeste deu muito certo, muitas coisas deram certo, mas é um feijãozinho com arroz, bem temperado. Quando eu digo feijão com arroz, é a simplicidade. Acordar cedo, dormir tarde, ser o último que fecha a prefeitura e jamais perder o contato, a proximidade com as pessoas. O maior problema do gestor é quando ele perde esse contato, ele deixa de saber para quem ele está trabalhando. E qualquer gestor, municipal, no estado ou federal, trabalha para o cidadão, para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E é isso que nós buscamos fazer lá. Não tem nada de absurdo, mas fazer com simplicidade, mas com esmero, com vontade de acertar. As coisas acabam dando certo de uma forma ou de outra. Agradeço o convite para estar aqui, foi um prazer conversar com você, levar o nosso papo aí para todo mundo que nos assistiu e espero poder retornar numa próxima oportunidade. Obrigado. Mais uma vez vai o meu abraço aqui para Salvador, Bahia, especialmente para o Genivaldo Carvalho. Façam isso, abraço virtual, entre em contato com a nossa produção, eu terei a máxima satisfação em responder, em acolhê-los e prestar a melhor das informações, sem receio nenhum de atualizar e de corrigir. Esse é o programa Direto e Reto, na sua rede SBTV. Até mais!